Olá, olá, olá! Na Ampse Podcast de hoje, que está com um apresentador novo, não tão charmoso quanto a minha colega Marina Toscana e nem tão elegante quanto o Arthur Danila, mas estou aqui com um convidado muito ilustre, o doutor Guilherme Valente, especialista em psicossomática, e o papo de hoje vai ser sobre psicossomática e saúde. Guilherme, conta para mim o que é essa tal de psicossomática. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que é esse tema que a gente vai falar. Psicossomática é interessante que quando a gente pensa em psicossomática, vem logo à mente relações mente-corpo. E desde que o ser humano existe, ele tem algo a falar sobre isso. Então a gente encontra muitas ideias, muitas concepções sobre psicossomática que se tornam um pouco como uma torre de Babel, cada um falando uma linguagem muito diferente. Mas a gente pode pensar a psicossomática como um estudo das relações entre os aspectos biológicos, psicológicos e sociais do ser humano. E uma área do conhecimento voltada para a promoção da saúde, né? Tentando resgatar a interação entre os conhecimentos das áreas biomédicas, sociais e psicológicas. Legal, que legal. Quando a gente fala sobre esse tema, tem tanta coisa que a gente pode abordar aqui. Antes de começar a nossa conversa, você estava me contando uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi a história da sua trajetória, do seu mestrado e doutorado. O Guilherme, ele tem doutorado na USP, nessa área de psicossomática. Então eu queria entender um pouquinho qual que foi seu objetivo de estudo, o que você abordou, como que foi isso aí, essa trajetória? No meu mestrado eu procurei fazer um psicodiagnóstico para entender o funcionamento mental de pacientes com somatizações voltado para a síndrome do intestino irritável, para ver como que é essa dinâmica psicológica, como que funcionam os mecanismos de defesa, os conflitos relacionados. E já no doutorado, eu pesquisei as repercussões da intervenção psicológica. Ok, uma vez que a gente entende um pouco sobre o funcionamento mental desses pacientes, como que a gente pode propor uma psicoterapia focada nessas questões e ver as repercussões disso, tanto no funcionamento mental, como também no quadro clínico daquele paciente. E é muito interessante ir acompanhando que, conforme aquele paciente vai tendo algumas mudanças no seu funcionamento mental, isso vai repercutindo nos seus sintomas, mostrando que tudo está interligado, não dá para a gente pensar uma coisa diferente da outra. Eu gosto de pensar que a gente não trata um cérebro, um estômago, um comportamento, o inconsciente. A gente trata de pessoas, e de pessoas com tudo que elas são. Então, acho que resgatar esse aspecto da pessoa e não da doença, acho que é fundamental para a promoção da saúde. Legal, legal. E Guilherme, vamos tentar dar um passo atrás aí no assunto. Como tem muita gente que a gente sabe que é da graduação e que ouve os nossos podcasts, conta pra gente, assim, do ponto de vista mais conceitual, quais são os principais transtornos associados a manifestações somáticas? O que a gente mais vê na prática nessa área de manifestação? Aquele paciente que chega no consultório, o que é de comum da gente observar e que a gente pode falar que está dentro desse escopo da saúde e da psicossomática? É muito associado, né, a somatizações e outras formas de adoecimento com ansiedade, com depressão, com pânico, com algum tipo de comportamento aditivo. Né? A comorbidade é quase que uma regra dentro dessa área. Mas é interessante a gente pensar que a psicossomática ela é uma área muito ampla. Se volta tanto para a doença como também para a promoção da saúde. Então, por exemplo, chega final de semestre na faculdade, né, estresse, carga de trabalho, noites mal dormidas, má alimentação, né, a pessoa que se cobra para ter um bom desempenho acadêmico. É impressionante, final de semestre, como os alunos adoecem. Aí aparecem doenças de pele, doenças gastrointestinais, doenças cardíacas, uma maior frequência de doenças infectocontagiosas. É o corpo respondendo. Então a gente começa a entender que a doença
diz respeito a uma dificuldade no processo de viver que a pessoa está experimentando. E quando a gente passa a incluir a história de vida e essa dimensão da pessoa, a gente começa a entender, a gente sai da doença para chegar na pessoa. É muito interessante, né? O potencial que o cérebro tem, que a nossa mente tem de exercer e manifestar sintomas, né, físicos. Eu acho que isso é muito curioso, porque eu já tive a experiência no consultório de pegar casos assim emblemáticos, né? Casos em que eu lembro de um caso, por exemplo, que me chamou muito a atenção, de que eu recebi uma paciente que ela estava paraplégica, assim, a manifestação clínica era de paraplegia. Ela não tinha resposta periférica à dor e ela não tinha causas físicas. E aquela manifestação de paraplegia se deu depois do que o marido chegou e anunciou que gostaria de se separar, né? E aquilo é uma manifestação clara do inconsciente, não era um desejo dela tá assim, ela chegou totalmente angustiada, né? Mas como que o cérebro tem um poder fantástico de gerar manifestações diversas, né? Esse é um campo que acho que a gente ainda tem muito de desconhecido, né? Muito a aprender quando a gente vê esses casos, de o quanto que a gente não sabe ainda como o cérebro funciona, né? A gente sabe a pontinha do iceberg só, né? Você não acha, Guilherme? O que você acha sobre esse desconhecido que é o cérebro? Eu acho fascinante, né? E o ser humano ele sempre consegue, né, nos surpreender. Pois realmente não dá para a gente separar. A gente faz essa separação, mente, corpo, cérebro, comportamento, mas por uma questão didática, mas está tudo interligado, né? E a gente, quem trabalha em pronto-socorro sabe que manifestações conversivas, manifestações de somatizações, né, sintomas sem causas orgânicas definidas, é quase que o feijão com arroz nos pronto-socorros. E quando você começa a fazer atendimentos ambulatoriais, por exemplo, a gente tem um estágio muito interessante entre psicologia e nutrição, e a gente começa a ver que como os pacientes chegam nos serviços de saúde em função de algum comprometimento, uma paralisia, um problema alimentar, algum tipo de manifestação corporal. E conversando com esses pacientes, a gente começa a entender que há uma relação entre momentos de vida, personalidade e a manifestação dos sintomas. Então, esse aspecto vivo eu acho simplesmente fascinante. E de como, né, a vida emocional impacta no funcionamento do corpo. A gente não pode esquecer, né, que emoção é tanto uma experiência fisiológica como também uma experiência psicológica, né? Não dá para a gente pensar as emoções de uma forma segmentada. Tem uma expressão que eu acho muito interessante do professor Avelino, que ele fala que não dá para a gente pensar o ser humano como se fosse uma mula sem cabeça, que fosse apenas corpo. Também não dá para a gente pensar o ser humano como se fosse um fantasma que ficasse vagando aí pelos corredores, como se fosse apenas psiquismo. Mas de pensar nessa interação. E quando a gente começa a entender de que as experiências emocionais, né, na interação que a pessoa tem com o mundo, seja o mundo interno ou o mundo externo, isso vai gerar uma tensão emocional que vai se expressar tanto por vias fisiológicas quanto por vias psicológicas. E ao mesmo tempo, e concomitantemente, como parte de um mesmo fenômeno. E a gente pode ter uma compreensão psicológica, uma compreensão fisiológica, mas tentando justamente interligar. Aí começa a fazer sentido. Então, uma criança com 5 anos de idade que apresenta enurese, vômitos, diarreia no determinado momento, se a gente for pensar apenas do ponto de vista, né, fisiológico, a gente pode passar uma medicação, né, o pediatra pode fazer um tratamento nesse sentido, mas se a gente começar a olhar para a vida dessa criança, entender, porque agora nasceu um irmão, e aí aquela criança de 5 anos perdeu o posto do rei da casa, agora ele vai ter que dividir o amor dos pais, que é a coisa mais preciosa que ele tem, com um completo desconhecido. E essas mudanças, né, lidar com frustração, né, dividir a atenção e reorganizar as suas relações sociais é um baita de um trabalho
para um adulto já trabalhoso, imagina para uma criança. E ele vai responder àquela experiência de vida com tudo que ele tem, inclusive com o seu corpo. Então a gente começa a entender que as doenças, o adoecimento, tem um significado dentro da história de vida daquela pessoa. Exatamente, exatamente. A gente pega o estilo de vida, né, que a população leva, e especialmente nos dias de hoje, em que a gente está na sociedade do desempenho, com altas cobranças por resultado, por alto desempenho, o estresse, ele fatalmente se eleva, e a chance da gente ter uma manifestação de um adoecimento ela é muito clara. Tanto é que a gente vê aí as prevalências de taxas de depressão, de suicídio na população só crescendo ao longo do tempo. E, consequentemente, dessas manifestações físicas, né, em função do estresse do cotidiano. E o que na sua prática de consultório, você tem você atende todos os tipos de paciente, Guilherme, ou você acha que por ter essa linha, essa especialização na medicina, na saúde psicossomática, você acha que o seu enfoque maior é nesses pacientes? Como é que é assim, a distribuição de casos na sua prática clínica? Só para eu entender um pouquinho. Aparece de tudo. Aparece de tudo e depois a gente vai vendo que certos tipos de funcionamento mental, de sintomas, são compartilhados em diferentes quadros clínicos, né? Então a gente sai do sintoma para pensar o funcionamento mental. Os sintomas como uma manifestação de algo, os sintomas como uma organização, mas os sintomas não como o objetivo, não como a causa, mas para entender o funcionamento mental daquela pessoa. Eu lembro de um paciente, você trazendo essa questão do estresse, como chega o paciente com estresse, com um quadro hipertensivo, que depois de muito relutar, foi para terapia, porque o médico mandou, porque a esposa insistiu. Aí chega no consultório falando, olha, estou aqui no consultório de psicologia porque me mandaram vir aqui, mas não sei o que de psicológico tem a ver com minha hipertensão, é físico, é no corpo, né? E conversando um pouco com esse paciente, aí ele vai trazendo uma vida de muito estresse no trabalho, de muita responsabilidade, e que mesmo com o uso de medicação, em determinados momentos há um pico de pressão, ele fica dias com a pressão alta. Mas aí a gente vai entendendo que há algumas questões que vão além simplesmente do coração e que diz respeito à própria pessoa, né? De um sentimento de onipotência, de assumir responsabilidade, de entender que precisa dar conta de tudo, né? De uma situação que ele tem uma limitação pelo fato de simplesmente ser um humano, né? E não faz atividade física, não tem uma vida alimentação. Então, a gente vai entendendo que há uma relação, né, com esse aspecto da vida. E pensando, né, nessa situação, nas doenças vasculares, eu gosto de pensar como se fosse uma rede de canos. Uhum. Né? Se você coloca uma mangueira naquela rede de canos com muita pressão durante muito tempo, o que vai acontecer? Uma hora vai estourar num ponto de fragilidade. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. É a mesma coisa com o nosso sistema circulatório. A pessoa está submetida a uma alta carga de estresse. A pressão dele fica aumentada em função dessa reação de luta ou fuga, né, dessa condição de uma hiperatividade, de estar sempre preparado para uma ação enérgica. O nosso corpo foi feito para isso. E isso é adaptativo. Agora, quando a gente fica num estado crônico, aquela coisa, a pressão da mangueira está alta dentro do cano. Uma hora a conta chega, uma hora estoura. Bem parecido, né? Antes de começar o nosso papo aqui, antes de começar a gravação, a gente estava falando sobre essas vivências de consultório, né, Guilherme? E a analogia que eu costumo fazer com os pacientes é muito parecida com essa do cano estourando, né? E isso mostra o quão importante é essa interação e esse tratamento multidisciplinar do paciente, que é aquela analogia do copo que começa a derramar, né? A gente vai lá, chega um paciente ansioso no consultório, eu falo, olha, é como se seu copo estivesse derramando. O copo é a sua capacidade de resiliência
vida e a água é o estresse. Essa torneira está fazendo esse copo transbordar. O que a gente faz com a medicação muitas vezes é tamponar um pouco desse processo, né? Então fazer esse copo ele ficar um pouquinho mais alto e deixar de derramar. Mas se a gente não mexer nessa torneira, né, que é a vazão do estresse ali, e mudar o estilo de vida do paciente, a gente fica enxugando gelo, a gente fica num processo. Então isso mostra, especialmente nos dias de hoje, nessa sociedade de desempenho, o quanto que o papel do psicólogo é central e fundamental, e na minha humilde opinião, muito mais relevante do que o psiquiatra, porque vai ter efeitos muito mais duradouros na vida do paciente, que é tentar tocar naquele ponto motivacional da mudança de estilo de vida que aquele indivíduo tem que proporcionar, e as mudanças que são muito mais profundas para modificar os círculos de amizade daquele indivíduo, ou como que ele está vivenciando o trabalho, ou como que está a qualidade do sono dele, onde o psicólogo ele tem um papel fundamental e modificador do estilo de vida do paciente. Então, eu acho que e esse apoio mútuo é fundamental, né? Sim, a gente está sempre se preparando para uma situação de perigo. Se a gente vê um leão no meio da rua, a gente vai ficar bastante assustado, né? Vai vir um desespero, a gente vai ter ali uma reação de luta ou fuga, né? Geralmente a gente vai fugir do leão do que enfrentá-lo, mas a gente vai tomar uma reação enérgica diante de um perigo. Agora, quando o perigo é interno, não tem como a gente fugir de nós mesmos. E quando é um perigo, uma sensação de perigo, e a gente remonta à ideia do trauma, que a pessoa carrega isso pela vida e revive em vários momentos ao longo da sua vida, então a gente começa a ter uma noção de como realmente esse aspecto psicológico é muito importante para a gente entender o adoecimento de uma forma geral. Não tem como fugir de nós mesmos. Então, quando a gente passa a integrar o conhecimento da psicologia com o conhecimento da medicina, da fisioterapia, da enfermagem, da nutrição, das diferentes áreas do conhecimento, a gente sai daquele especialismo para se pensar o ser humano. Porque em saúde não tem como a gente trabalhar sozinho. O ser humano é muito complexo, o ser humano sempre vai estourar toda e qualquer teoria, e a gente sempre vai tentar nos aproximar para promover uma melhor qualidade de vida e promover a saúde para aquela pessoa. Isso que você falou é muito importante e me fez lembrar do quanto que o profissional da área da saúde mental, o quanto que a palavra dele tem um poder perante o paciente. Lógico que o paciente é o agente central de toda essa história, mas o quanto que pode ser um poder negativo, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tanto um potencial de mudança negativa, quanto um potencial de mudança positiva. Um exemplo, né? Eu estava me recordando agora e falando sobre manifestações somáticas, de um estudo que foi publicado na JAMA, que eu achei brilhante, que fala justamente sobre o poder da palavra do profissional da saúde e na capacidade de exercer sintomas no paciente. Então, se eu não me recordo bem, esse estudo eles pegavam gestantes, né, que estavam lá em trabalho de parto e queriam fazer a peridural para anestesiar toda a dor ali do parto. E eles abordaram de duas maneiras distintas essas gestantes. Em um grupo de gestantes, eles chegavam e falavam assim, você vai receber uma peridural, que é assim, assado, eu vou colocar uma agulha que vai injetar um anestésico e que vai anestesiar o processo de dor. Então explicavam detalhadamente. No outro grupo de gestantes, eles chegaram e só falaram assim, eu vou fazer um procedimento aqui e que não vai doer mais do que uma picada de abelha. E aí, qual foi o resultado? Depois eles aplicavam escalas de dor para ver qual foi a dor que o paciente sentiu no procedimento da agulha. E as pessoas que receberam com a introdução da picada de abelha, pelo fato da picada de abelha ser subjetivo, pode doer muito uma picada de abelha, ou pode não doer quase nada. Então, esse desconhecido provavelmente é um agente fomentador de ansiedade. Essas gestantes elas ficavam mais ansiosas e a resposta à dor era exacerbada. Elas tinham uma tendência a vivenciar uma dor muito pior daquele procedimento, né? E isso tudo induzido pela palavra do médico, do profissional lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado até como a gente aborda esse paciente. Puxando também assim, um pouco desse gancho,
É muito interessante, por exemplo, como é exercida a medicina lá nos Estados Unidos e aqui, lá por um receio muito grande de processos, por exemplo, quando o médico vai passar um remédio para o paciente e fala, olha, Guilherme, está aqui sua receita, você está recebendo a medicação tal, que tem como potenciais efeitos colaterais, tais, e recitam os efeitos colaterais. E isso parece que faz com que o paciente seja muito mais sugestionável a apresentar aqueles efeitos, né? O chamado efeito nocebo, né? E então é bem interessante o quanto que a gente, como profissional, tem que tomar muito cuidado, né? O quanto que a gente pode ter um efeito também maléfico sobre o paciente. Sim, tem uma expressão do Balint que eu acho muito interessante. Ele diz que o principal remédio do médico é a sua própria pessoa. Essa relação médico-paciente que é tão importante, né, e que isso tem efeitos diretos na condição de saúde do paciente. E quando a gente traz isso, né, para pensar em sintomas que muitas vezes fogem da capacidade de um exame detectar, ou de que não há uma base orgânica justificável, mas que existe o sintoma, existe a condição, existe a limitação, e chega na seguinte situação: você não tem nada. Imagine chegar para uma pessoa que passa a manhã inteira no banheiro evacuando e dizer que ele não tem nada. Ou uma pessoa que está com queda de cabelo, com problema de pele, com dores no corpo que não consegue levantar da cama, que ele não tem nada. Ah, você não tem nada. Ah, isso é psicológico, isso é emocional. E o que fazer com isso? Pois muitas vezes isso acaba desconsiderando o sofrimento e a dor do paciente. E aí esse paciente, sem ter uma boa relação médico-paciente, se sentindo desconsiderado e violentado na sua dor e no seu sofrimento, o que ele vai fazer? Vai procurar um outro profissional. E assim vai pulando de profissional em profissional, sem ter um tratamento adequado. Não à toa, tem pesquisas que mostram, né, de que pacientes com somatizações usam o dobro que os serviços de saúde do que a população geral. Curiosamente, tem o único serviço de saúde que eles não usam mais que a população geral, que são os de saúde mental. Justamente que possuem um impacto importante nas condições deles. Né? Mas é interessante pensar, né, o papel do profissional e o que a gente encontra, né, de pacientes em sofrimento, com transtornos psicológicos, com situações de conflito emocional, que não estão recebendo um devido tratamento. Né? Isso é psicológico, isso é emocional. Ok, e encaminhou para um psicólogo? Esse paciente procurou uma ajuda psicológica? Ou ele fica apenas nos aspectos, né, médicos, orgânicos, esperando que um medicamento resolva a sua questão de vida? Exatamente. Gente, que belíssima mensagem aí final para a gente encerrar, infelizmente, o nosso AMPSI Podcast com esse papo muito gostoso, descontraído com o Guilherme, um poço de conhecimento, doutor pela USP. Olha, só engrandeceu ainda mais aqui essa manhã, que vai estar repleta de profissionais aqui que eu vou entrevistar, mas abriu com chave de ouro essa manhã de sábado aqui. Obrigado, Guilherme, pela sua presença. Agradeço. Toda a AMPSI agradece pela presença nesse podcast aqui. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Obrigado, AMPSI. E vamos juntos. Legal.